Você conforta, dá uma paz. O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 600, a última ceia, a ceia eucarística. Jesus olha fixamente para Judas, que fica parecendo que não ouve, ocupado em explicar ao companheiro Mateus como foi que seu pai se decidiu a mandá-lo para Jerusalém. Uma explicação inútil, que só tem por único fim dar um pretexto a Judas, que por mais ousado que seja, deve estar se sentindo fora do lugar. Jesus pela terceira vez faz a mistura no cálice comum, depois ele bebe e faz que o bebam. Em seguida entoa um cântico e os outros lhe fazem coro. Eu me regozijo porque o Senhor ouve a voz de minha oração. Porque volta os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida, pois me haviam cercado as angústias da morte. Um instante de espera, depois continua. Eu tive fé, por isso falei, mas eu estava profundamente humilhado. E por isso dizia naquele meu desvario, todo homem é mentiroso. E olha fixamente para Judas. A voz do meu Jesus, já cansada esta noite, recomeça suave, quando ele exclama. É preciosa na presença de Deus a morte dos seus santos. E tu despedaçastes as minhas correntes. A ti eu sacrificarei uma vítima de louvor, invocando o nome do Senhor. Depois de uma breve pausa no canto, ele recomeça. Louvai todos ao Senhor, ó nações, todos os povos louvai-o, porque se estabeleceu sobre nós a sua misericórdia, e a verdade do Senhor dura para sempre. Uma outra breve parada e depois um longo hino. Celebrai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Judas Iscariotes canta tão desafinado que por 2 vezes Tomé lhe corrige o tom com sua poderosa voz de barítono e fica olhando para ele fixamente. Os outros também ficam olhando para ele porque ele geralmente tem sido bem entoado e até se gloria disso, não só de sua voz, mas também dos seus outros dotes. Mas nesta noite, em certas frases, as palavras o perturbam a tal ponto que ele desafina, e assim também acontece quando os olhares de Jesus sublinham certas frases. Uma delas é esta: é melhor confiar no Senhor do que no homem. Outra é: tendo esbarrado, eu estava cambaleando e ia cair, mas o Senhor me amparou. Outra é: eu não morrerei, mas viverei e narrarei as obras do Senhor. E, finalmente, estas 2 que agora vou dizer é que fazem que fique bem sufocada a voz da garganta do traidor. A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, e bendito o que vem em nome do Senhor. Tendo terminado o salmo, enquanto Jesus corta e oferece de novo postas do cordeiro, Mateus pergunta a Judas Iscariotes: está se sentindo mal? Aqui. Não, deixa-me assim. Não te preocupes comigo. Mateus encolhe os ombros, mas João, que ouviu, diz: o mestre não se sente bem. O que é que tens, meu Jesus? Tua voz está rouca. Está como de um doente ou de como alguém que chorou muito, e o abraça, ficando com a cabeça sobre o peito de Jesus.
Ele só falou muito, e eu não fiz outra coisa senão ter caminhado muito e apanhado friagem. Diz nervoso Judas. E Jesus, sem dar-lhe resposta, diz a João: Tu já me conheces e sabes o que me cansa. O cordeiro já está consumido. Jesus, que comeu muito pouco e bebeu somente um pouco de vinho em cada um dos cálices, mas que em compensação bebeu muita água, como se estivesse com febre, passa de novo a falar. Eu quero que vós compreendais o meu gesto de antes. Eu vos disse que o primeiro é como o último, e que eu vos darei um alimento não material para o corpo, mas foi um alimento de humildade o que eu vos dei. Para a vossa alma, vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se, pois, eu vos lavei os pés, deveis vós também fazer isso uns aos outros. Eu vos dei o exemplo, a fim de que, como eu fiz, vós o façais. Em verdade eu vos digo, o servo não é mais que o seu senhor, nem o apóstolo é mais do que aquele que o fez apóstolo. Procurai compreender estas coisas, porque se vós a compreenderdes e as puserdes em prática, sereis felizes. Mas não sereis todos felizes. Eu vos conheço, sei quem escolhi. Não me refiro a todos igualmente, mas digo o que é verdade. Por outro lado, há de se cumprir aquilo que foi escrito ao meu respeito. Quem come o pão comigo levantou o seu calcanhar contra mim. Tudo eu vos digo antes que aconteça, a fim de que não fiqueis com dúvidas quanto a mim. Quando tudo tiver acontecido, vós crereis ainda mais que eu sou eu. Quem me acolhe, acolhe aquele que me mandou, o Pai Santo que está nos céus, e que acolherá aqueles que eu enviar, como acolherá a mim mesmo. Porque eu estou com o Pai e vós estáis comigo. Mas agora vamos chegar ao fim deste rito. Ele põe outra vez vinho no cálice comum, e antes de beber dele e fazer que os outros bebam, ele se levanta, e com ele se levantam todos, e canta de novo um hino. Do dia antes, eu tive fé e por isso falei, e depois outro que parece não acabar mais, lindo, mas eterno. Eu penso que ele se encontra pelo modo que começa pelo seu cumprimento no Salmo 118, e eles cantam assim, um trecho todos juntos. Depois, um de cada vez diz um dístico do Salmo, e os outros dizem outro trecho, e assim por diante até o fim. Eu creio que no fim todos estão com sede. Jesus se assenta, não vai pôr-se deitado. Fica sentado como os outros e fala. Agora que o canto terminou, eu celebro o rito novo. Eu vos prometi um milagre de amor e agora é hora de fazê-lo. Para isso é que eu desejei esta Páscoa. De agora em diante, esta vai ser a vítima que será consumida em um perpétuo rito de amor. Eu vos amei durante toda a vida nesta terra, meus diletos amigos. Eu vos amei desde toda a eternidade, filhos meus. Eu vos quero amar até o fim. Não tendes nada maior do que isto, mas ficaremos para sempre unidos por meio do milagre que agora eu realizo. Jesus toma nas mãos um pão inteiro e o põe sobre o cálice cheio. Abençoa, oferece tanto um como o outro. Depois parte o pão, toma na mão 13 pedaços, dá um por um aos apóstolos. E dizendo, tomai e comei. Isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim, que vou embora. Depois lhes passa o cálice, dizendo, tomai e bebei. Isto é o meu sangue. Este é o cálice do novo pacto no sangue pelo meu sangue, que será derramado por vós, para a remissão dos pecados e para dar-vos a vida. Fazei isto em memória de mim. Jesus está muito triste. Todo o sorriso, todo o sinal de luz e de cor o abandonaram.
Ele já tem um rosto de agonizante e os apóstolos o ficam olhando angustiados. Jesus se levanta dizendo: Não vos movais daqui, eu volto logo. Ele apanha o 13º pedacinho de pão, apanha o cálice e vai ao cenáculo. Ele vai à mãe, sussurra João. E Judas Tadeu suspira. Feliz mulher. Pedro pergunta no mesmo instante: Achas que ela está sabendo? Ela sabe tudo, sempre soube tudo. Todos estão falando em voz muito baixa, como diante de um morto. Mas acreditais mesmo que? Pergunta Tomé, que ainda não quer crer. Tu duvidas disso? Chegou a sua hora, responde Tiago de Zebedeu. Deus nos dê força para sermos fiéis, diz Zelotes. Eu estava para falar, Pedro. Mas João, que está atento, diz: Silêncio, ele está aqui. Jesus torna a entrar, tem na mão o cálice vazio, apenas no fundo há uma sombra de vinho e a luz do lampadário parece mesmo ser sangue. Judas Iscariotes, que está diante do cálice, olha para ele como que fascinado e depois desvia o olhar. Jesus observou isso e sente um calafrio que João, que está apoiado ao peito dele, percebe. Mas fala, tu estás tremendo, exclama ele. Não estou tremendo de febre. Eu tudo vos disse e tudo vos dei, mas eu não poderia dar-vos. Eu dei a mim mesmo a vós. Jesus conserva aquele gesto gentil com as mãos que antes ele trazia juntas, mas agora se separam e se alargam, enquanto sua cabeça se inclina e diz: Perdoai, se não posso fazer mais. Assim é. Tudo eu vos disse e tudo eu vos dei. E eu repito, o novo rito está estabelecido. Fazei isto em memória de mim. Eu lavei os vossos pés para ensinar-vos a serdes humildes e puros como o vosso mestre. Porque em verdade eu vos digo que assim como é o mestre, assim devem ser os seus discípulos. Lembrai-vos disso, mesmo quando estiverdes altamente colocados. Lembrai-vos disso. Não há discípulo que seja mais do que o seu Senhor. Como eu vos lavei os pés, fazei-o entre vós, sempre. Isto quer dizer, amai-vos sempre como irmãos, ajudando-vos uns aos outros, respeitando-vos sempre mutuamente, servindo cada um de exemplo para o outro, e sede puros, para serdes dignos de comer o pão vivo descido do céu, e terdes em vós, e por ele a força de serdes meus discípulos neste mundo inimigo, que vos odiará por causa do meu nome. Mas um de vós não é puro, um de vós me trairá. Por isso estou fortemente conturbado em meu espírito. A mão daquele que me trai está comigo sobre esta mesa, e nem o meu amor, nem o meu coração, nem o meu corpo e sangue, nem a minha palavra o corrigem, nem o fazem arrepender-se. Eu o perdoaria, indo à morte por ele também. Os discípulos olham um para o outro aterrorizados. Fazem perguntas uns aos outros, suspeitam um do outro. Pedro olha para Iscariotes e aí já desperta de novo todas as suas dúvidas. Judas Tadeu de repente fica de pé para olhar, por sua vez, por cima do corpo de Mateus. Mas Iscariotes está tão seguro, ele olha para Mateus fixamente, como se suspeitasse dele. Depois olha para Jesus e sorri, perguntando: Por acaso serei eu? Ele parece ser o mais firme em sua honestidade e que fale assim somente para não deixar o assunto sair da conversação. Jesus repete o seu gesto dizendo: Foste tu mesmo que o disseste, Judas de Simão, e não eu. Tu dizes: Eu não falei teu nome. Por que aqui te acusas? Pergunta ao teu conselheiro interior, à tua consciência de homem, a consciência que Deus Pai te deu para te conduzir-te como homem, e escuta se ela está te acusando, e tu ficarás sabendo antes de todos, mas se ela te garante que sim,
Por que é que ficas dizendo uma palavra e pensando no fato que só dizer ou pensar por brincadeira já é uma maldição? Jesus fala com calma. Parece que ele sustenta a tese proposta, como o pode fazer um douto aos seus discípulos. O alvoroço é grande, mas a calma de Jesus o aplaca. Contudo, Pedro, que é a maior suspeita de Judas, que é o que mais suspeita de Judas, talvez Tadeu também suspeite, ainda que aparentemente menos, desarmado como ele está diante daquela desenvoltura de Iscariotes, puxa João pela manga, e quando João, que está todo abraçado a Jesus, se vira por ter ouvido falar de traição, ele lhe diz em voz baixa: pergunta a ele quem é. João toma sua posição anterior e apenas levanta levemente a cabeça como se fosse beijar Jesus, e nessa posição murmura ao ouvido dele: Mestre, quem é? E Jesus, em voz muito baixa, dando-lhe um beijo por entre os cabelos, lhe diz: é aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão passado no molho. E tendo apanhado um pão ainda inteiro, e não o resto daquele que foi usado para a Eucaristia, tira dele um bom pedaço, toca com ele no molho deixado no tabuleiro, estende o braço por cima da mesa e diz: toma, Judas, tu gostas disso? Obrigado, mestre, eu gosto sim, e sem saber a razão pela qual lhe está sendo oferecido aquele bocado, ele o come, enquanto João, horrorizado, até fecha os olhos para não ver o riso horrendo de Iscariotes, enquanto com seus fortes dentes morde o pão que o acusa. Bem, agora eu te fiz feliz, vai, diz Jesus a Judas. Tudo está feito aqui. E Jesus destaca bem esta palavra. E o que falta ainda fazer, vai fazê-lo logo em outro lugar. Judas de Simão. Eu te obedeço logo, mestre. Depois eu te alcançarei no Getsemane. Vais para lá, não é verdade? Como sempre? Vou para lá, como sempre, sim. O que é que ele vai fazer? Pergunta Pedro. Ele vai sozinho? Eu não sou uma criança, diz zombeteiro Judas, que já está pondo seu manto. Deixai-o ir. Eu e ele sabemos o que é para ser feito, diz Jesus. Sim, mestre. Pedro se cala. Talvez tenha ficado pensando ter pecado por sua suspeita contra o companheiro. E com a mão sobre a fronte, ele continua a pensar. Jesus aperta João sobre o seu coração e torna a sussurrar-lhe por entre os cabelos. Não digas nada, Pedro, por enquanto. Seria um escândalo inútil. Adeus, mestre, adeus, amigos, saudou Judas. Adeus, diz Jesus. E Pedro diz: eu te saúdo, rapaz. João, com a cabeça no colo de Jesus, murmura: Satanás. Só Jesus ouve e suspira. Aqui minha visão cessa completamente, mas Jesus diz: eu a suspendo por ter dó de ti, mas eu te mostrarei o fim da ceia em outra ocasião. A ceia continua. Há alguns minutos de completo silêncio. Jesus está com a cabeça inclinada, acariciando distraidamente os cabelos loiros de João. Depois ele volta a si, levanta a cabeça, corre o olhar ao redor e mostra um sorriso que conforta os discípulos e diz: vamos deixar a mesa. Sentemos todos bem pertinho um do outro, como filhos ao redor do seu pai. Eles pegam os leitos cadeiras que estavam atrás da mesa, os de Jesus, de João, de Tiago, de Pedro, de Simão, de André e do primo Tiago, e os levam para o outro lado. Jesus vai para o seu lugar, sempre entre Tiago e João, mas quando vê que André vai sentar-se no lugar deixado por Iscariotes, grita: não, aí não. É um grito impulsivo que sua grande prudência não conseguiu impedir. Depois muda o modo de falar e diz: não precisamos de tanto espaço. Estando sentados, podemos estar assim, isto basta. Eu vos quero bem perto um do outro. Todos estão ao redor só de uma parte da mesa.
Tiago de Zebedeu chama Pedro. Vem sentar-te aqui no meu lugar. Eu me assento sobre o escabelo aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe, Tiago. Eu estava com tanta vontade de ficar ao lado do mestre, diz Pedro, e se aproxima mais do seu mestre, que fica apertado entre João e Pedro, com Tiago aos seus pés. Jesus sorri. Estou vendo que começa a produzir efeito a palavra que eu disse antes. Os bons irmãos se amam. E eu até te digo, Tiago, que Deus te abençoe. Também este teu gesto não ficará esquecido pelo Eterno. Tu o acharás lá em cima. Tudo eu posso ter daquilo que eu peço. Vós já ouvistes. Bastou um desejo meu para que o Pai conceda ao Filho poder dar-se como alimento ao homem. Com o que aconteceu agora, o Filho do Homem foi glorificado, porque é um testemunho do poder, o milagre que só é possível realizar-se com os que são amigos de Deus. Quanto maior for o milagre, mais firme e profunda se torna esta divina amizade. Este é o milagre que, pela sua forma, duração e natureza, pelos extremos a que ele chega e os limites que ele atinge, não pode haver outro maior. Eu vos digo, é tão poderoso, sobrenatural, inconcebível para o homem soberbo, que poucos o compreenderão, como deve ser compreendido, e muitos o negarão. E que direi eu, então? Condenação para eles? Não, eu direi piedade. Mas quanto maior for o milagre, maior é a glória que o autor dele recebe. E é o próprio Deus quem diz: aí está, este meu querido quis ter isto e ele o teve, e eu lhe o concedi, porque ele tem uma grande graça diante dos meus olhos. E no caso presente diz: recebe uma graça sem limites, pois é sem limites o milagre da Eucaristia por ele operado, igual à glória que se reverte sobre o autor deste grande milagre da parte de Deus. É a glória que desse autor reverte sobre o Pai, porque toda glória sobrenatural, vindo de Deus, volta para a sua nascente, para a fonte. E a glória de Deus, ainda que já seja infinita, sempre aumenta e brilha pela glória dos seus santos. Por isso eu digo, como foi glorificado por Deus o Filho do Homem na Eucaristia, assim Deus foi glorificado pelo Filho do Homem. Eu glorifiquei a Deus em mim mesmo. Por isso, por sua vez, Deus glorificará o seu Filho nele, e daqui a pouco o glorificará. Alegra-te tu que estás de volta para a tua sede, ó essência espiritual da segunda pessoa, ó carne que tornas a subir depois de tanto tempo na lama da terra. E não é somente o paraíso de Adão, mas o excelso paraíso do Pai que vai ser te dado como morada. Porque se foi dito que pelo assombro de um comando de Deus, dada pela boca de um homem, o sol parou, que é que haverá entre os astros, quando virem o prodígio do verbo da terra, da carne do homem subindo para sentar-se à direita do Pai novamente em sua perfeição de uma matéria glorificada? Meus filhinhos, ainda que por um pouco de tempo eu estou convosco, e de vós depois ficareis me procurando como aos órfãos, que procuram seu pai que morreu, e chorando andareis falando dele, batereis em vão no mudo sepulcro, e depois batereis nas portas azuis dos céus com a vossa alma prostrada numa suplicante busca de amor e dizendo: onde está o nosso Jesus? Nós o queremos. Sem ele não há mais luz no mundo, nem alegria e nem amor. Ou nolo entregais, ou então deixai-nos entrar no céu. Nós queremos estar onde ele está, mas vós não podeis por enquanto ir aonde eu vou. Eu já o disse também aos judeus. Depois vocês me procurarão, mas aonde agora eu vou, vós não podeis ir. E o digo a vós também. Pensai na mãe, nem ela poderá ir aonde eu vou. E, no entanto, eu deixei o Pai para vir a ela e fazer-me Jesus em seus seios em mancha. E da inviolada é que eu vim no êxtase luminoso do meu Natal.
e do seu amor que se transformou em leite, foi que eu me nutri. Eu fui feito de pureza e de amor, porque Maria me nutriu com sua virgindade, fecundada pelo amor perfeito que vive no céu. Por ela é que eu cresci, custando-lhe fadigas e lágrimas. Contudo, eu exijo dela um heroísmo tal, como nunca houve quem exercesse, e em comparação com a qual o de Judite e de Jael são heroísmos de pobres mulheres, que são contrastantes à sua rival. E não obstante isso, eu a deixo e vou para um lugar onde ela só irá depois de muito tempo. Não há de ser para ela a ordem que agora eu vos dou. Santificai-vos ano após ano, mês por mês, hora por hora, para poderdes vir a mim, quando chegar a vossa hora. Nela está toda graça e santidade. É a criatura que tudo teve e que tudo deu. Nada lhe é necessário acrescentar nem tirar. Ela é o santíssimo testemunho do que Deus pode fazer. Mas para ficar certo de que vós haja capacidade de poder de chegar até mim e de vos esquecerdes da dor pelo luto, pela vossa separação do vosso Jesus, eu vos dou um novo mandamento, e é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Igualmente amai-vos uns aos outros. Disso é que se conhecerá se sois meus discípulos. Quando um pai tem muitos filhos, por onde é que se conhece quem são eles? Não é somente pelo aspecto físico, pois há homens que são em tudo parecidos em algum outro homem com o qual eles não têm nenhum relacionamento de sangue, nem de nação, mas é mais pelo amor de todos à família, ao pai deles e entre si. E mesmo que o pai morra, a boa família não se desune nunca, porque seu sangue é o mesmo. É sempre aquele recebido da semente do pai e forma uniões que nem a morte desfaz. Porque mais forte que a morte é o amor entre os irmãos. Assim também, se vós me amardes depois que eu vos tiver deixado, todos reconhecerão que vós sois meus filhos, e que por isso sois meus discípulos, irmãos entre vós, e que tivestes um só Pai. Senhor Jesus, para onde vais? Pergunta Pedro. Eu vou para onde por enquanto não me podes acompanhar. Mais tarde me acompanharás. E por que não agora? Eu te acompanharei sempre. Eu sempre te acompanhei desde aquele dia que me disseste segue-me. Eu deixei tudo sem ficar com saudade. Agora ires tu sem o teu pobre Simão, deixando-me privado da tua companhia, de ti que és meu tudo, depois de por ti eu ter deixado os meus poucos bens de antes. Não é bom, nem fica bonita a tua parte. Vais morrer? Está bem, mas eu também vou contigo. Iremos juntos para outro mundo, mas antes eu te defenderei. Estou pronto para dar a vida por ti. Tu darás sim a vida por mim? Agora? Agora? Não. Em verdade, em verdade eu te digo. O galo ainda não terá cantado e tu me terás renegado 3 vezes. Agora estamos ainda na primeira vigília. Depois virá a segunda e depois a terceira. Antes que ouçamos o cantar do galo, tu, por 3 vezes, me terás renegado que sou teu Senhor. É impossível, mestre. Eu creio em tudo o que dizes, mas nisto não. Eu estou seguro de mim mesmo. Agora, por enquanto, estás seguro. Mas é porque, por enquanto, ainda tens a mim contigo. Tens Deus contigo, a graça está contigo. Daqui a pouco, Deus encarnado será preso e não tereis mais. E Satanás, depois de vos ter enganado. E até esta tua segurança já é uma astúcia de Satanás, como um embaraço para vos enganar e vos amedrontará. Ele vos insinuará que Deus não existe, mas eu sim. E como por mais obtusos que estiverdes pelo espanto ainda raciocinareis, vós compreendereis que quando Satanás é o dono da hora, o bem morre, e quem trabalha é o mal, estando abatido no homem o seu espírito e triunfante sua parte humana. Então ficareis como guerreiros sem chefe, perseguidos pelo inimigo e com um desânimo de vencidos. Curvareis vossos pescoços diante do vencedor, e para não serdes mortos, renegareis o herói que caiu.
Mas eu vos peço uma coisa, que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus e crede também em mim. Crede na minha misericórdia, na do Pai. Tanto aquele que ficar com o que fugir, tanto o que se cala com o que vai abrir a boca para dizer eu não conheço. Crede igualmente no meu perdão e crede que sejam quais forem no futuro as vossas ações, no bem e na minha doutrina, na minha igreja, portanto, ela vos dará um lugar igual no céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu vou na frente a fim de preparar-vos um lugar. Não é assim que os bons pais fazem, quando precisam levar para outro lugar os filhos pequenos. Eles vão na frente, preparam a casa, os móveis, o abastecimento. Depois é que voltam para levar seus caros filhinhos. Assim fazem por amor, para que nada falte aos pequeninos, e eles não se sintam em necessidade no novo lugar. É assim que eu também vou fazer, e pelo mesmo motivo, agora eu vou. E quando tiver preparado a cada um de vocês o lugar na Jerusalém celestial, virei de novo e vos tomarei um por um comigo, para que estejais para sempre onde eu estou. Lá não haverá nunca mais morte, nem luto, nem lágrimas, nem gritos, nem fome, nem dor, nem trevas, nem calor, mas somente luz, paz, felicidade e canto. Ó, o canto dos céus altíssimos! Quando os 12 eleitos estiverem em seus tronos com os 12 patriarcas das tribos de Israel, os 24 anciãos, e no ardor do fogo do amor espiritual, eles estiverem cantando elevados sobre o mar da felicidade, o canto eterno que terá como eternos arpejos o eterno aleluia do exército angélico. Eu quero que onde eu estiver, vós estejais também, e vós sabeis para onde é que eu vou, e conheceis o caminho para lá. Mas, Senhor, nós não sabemos de nada. Tu não nos dizes aonde vais. Como é que nós podemos saber o caminho que devemos tomar a fim de irmos para ti e abreviar a espera? Pergunta Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós já me ouviste dizer e explicar isso muitas vezes, mas na verdade alguns que nem sabiam que existe um Deus se encaminharam para a frente pelo meu caminho e progrediram mais que vós. Ó, onde estás tu, ó ovelha separada de Deus, e que eu reconduzi ao aprisco, e tu, renascida em tua alma, onde é que estás? Quem é? De quem é que estás falando? Será Maria de Lázaro? Ela está lá com tua mãe. Queres que a chamemos? Ou será Joana? Essa com certeza está lá no seu palácio. Mas se queres, nós iremos chamar. Não, não são estas. Eu estou pensando naquela que só será revelada lá no céu. E na Fotinai. Essas me encontraram e não deixaram nunca o meu caminho. A uma eu indiquei o Pai como Deus verdadeiro e o Espírito como um levita nesta adoração individual. A Agli. E a outra, que nem mesmo sabia que existe um Espírito, eu disse: o meu nome é Salvador, eu a salvo os que têm boa vontade de serem salvos. Eu sou aquele que procura os perdidos e que dá a vida, a verdade e a pureza. Quem me procura me acha, e as duas encontraram Deus. Eu vos abençoo, ó frágeis ervas, que vos tornastes mais fortes do que Judite. Eu vou aonde vós estiverdes, eu vou. Vós me consolais, sede benditas. Mostra-nos o Pai, Senhor, e seremos como estas, diz Filipe. Há tanto tempo que estou convosco, Filipe, e tu ainda não me conheceste. Quem me vê, vê o Pai. Por isso, como é que podes dizer, mostra-nos o Pai? Não consegues crer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas é o Pai que está em mim, que realiza todas as minhas obras. E vós não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O que eu devo dizer e fazer para crerdes em mim? Se não crerdes nas palavras, crede pelo menos nas minhas obras. Eu vos digo com verdade,
Quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará até maiores, pois eu vou para o Pai, e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado em seu Filho. E farei tudo o que me pedirdes em nome do meu nome. O meu nome é conhecido por aquilo que ele realmente é. Somente por mim, pelo Pai que me gerou e pelo Espírito que procede do nosso amor. E por esse nome tudo é possível. Quem pensa em meu nome com amor, me ama e me recebe. Mas não basta amar-me. É preciso observar os meus mandamentos para ter o verdadeiro amor. São as obras que vão dar testemunho dos sentimentos e das palavras que falam. E por esse amor eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, que fique para sempre convosco. Um sobre o qual Satanás e o mundo não podem enfurecer-se. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber nem pode ferir, porque não o vê nem o conhece. Zombará dele, mas ele é tão excelso que a zombaria não poderá atingir. Enquanto que piedosíssimo acima de toda medida, estará sempre com quem o ama, mesmo que seja um pobre e fraco. Vós o conhecereis, porque já mora convosco, e logo estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, eu já vos disse, voltarei a vós. Mas antes que seja a hora de vir a vós e elevar-vos para o meu reino, eu virei. A vós virei, daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vós me estáis vendo e me vereis, porque eu vivo e vós também viveis, pois eu viverei e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim, e eu em vós, porque quem aceita os meus preceitos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai e possuirá Deus, porque Deus é caridade, e quem ama tem Deus em si próprio. E eu amarei, porque nele verei a Deus, e me manifestarei a este, fazendo-me conhecer nos segredos do meu amor, da minha sabedoria, da minha divindade encarnada. Estes serão o meu retorno ao meio dos filhos dos homens, ainda que eles sejam fracos e até inimigos, mas eles serão somente fracos, e eu os fortificarei. E eu lhes direi, levanta-te, direi, vem para fora, direi, acompanha-me, direi, escuta-me, direi, escreve, e vós estareis entre eles. Por que, Senhor, tu te manifestas a nós e não ao mundo? Pergunta Judas Tadeu. Porque vós me amais e prestais atenção em minhas palavras. Quem assim fizer sempre será amado pelo Pai, e nós viremos a ele e faremos nele para sempre eterna morada. Mas quem não me ama, não observa as minhas palavras, mas age conforme os seus próprios desejos e vontade da carne e do mundo. Agora ficai sabendo que isso que eu vos disse não é a palavra de Jesus Nazareno, mas é a palavra do Pai, porque eu sou o verbo do Pai que me enviou. Eu vos disse estas coisas falando assim convosco, porque eu mesmo quero preparar-vos para a posse completa da verdade e da sabedoria, mas ainda não podeis entender nem lembrar. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai mandará em meu nome, então vos podereis entender, e ele vos ensinará tudo e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Eu vos deixo a minha paz. Eu não vou-la dou como dá o mundo, e nem mesmo como o mundo até agora vou-la tem dado. É a saudação bendita do que é bendito aos seus benditos. Mais profunda é a paz que eu agora vos dou. Neste adeus eu vos comunico a mim mesmo, o meu espírito de paz, assim como vos comuniquei o meu corpo e meu sangue, para que em vós fique uma força para a batalha que está iminente. Satanás e o mundo fazem guerra ao vosso Jesus. Agora é a hora deles. Tende em vós a palavra, o meu espírito, que é o espírito de paz, porque eu sou o Rei da paz. Tende a que não sejais abandonados demais. Quem sofre com a paz de Deus em si, sofre, mas não blasfema e nem se desespera. Não choreis, ouviste bem o que eu disse.
Eu vou para o Pai e depois voltarei. Se me amasseis mais do que a carne, vos alegraríeis, porque eu vou para o Pai depois deste longo exílio. Eu vou para aquele que é maior do que eu e que me ama. Eu vos disse agora, antes que isso aconteça. Assim como eu vos falei de todos os sofrimentos do Redentor, antes de eu ir ao encontro deles, para que quando tudo se cumprir, vós creiais sempre mais em mim. Não vos perturbeis assim, não vos atemorizeis tanto assim. O vosso coração precisa de equilíbrio. Pouco tempo eu tenho ainda para falar-vos, mas muitas coisas eu ainda tenho a dizer-vos. Tendo chegado ao fim desta minha pregação, parece-me não ter ainda dito ainda tudo, e que muito, muito mesmo ainda reste por fazer. O vosso estado aumenta esta minha preocupação. Que direi então? Direi que faltei com o meu dever? Ou direi que vós sois tão duros de coração que de nada valeu o que eu fiz? Devereis duvidar? Não, eu confio em Deus, e a Ele vos confio, pois sois os meus diletos. Ele completará a obra do seu verbo. Eu não sou como um pai que morre, que não tem outra luz senão a humana. Eu espero em Deus, e mesmo percebendo em mim serem urgentemente necessários mais e mais conselhos, dos quais vejo o que precisais, e percebendo que o tempo vai passando, vou tranquilamente ao encontro de minha sorte. Eu sei que sobre as sementes que caíram em vós está para cair um orvalho que fará que todas germinem, e depois virá o sol do Paráclito, a divina vontade, e elas se tornarão árvores robustas. Já está para chegar o príncipe deste mundo agora, aquele com o qual eu não tenho nada o que fazer. E se não fosse necessário para a redenção, eu não teria podido nada, ele não podia nada contra mim. Mas isso acontece a fim de que o mundo conheça que eu amo o Pai, e que eu amo até a obediência da morte. E por isso faço o que me foi ordenado. Não luto contra o mundo, mas sim contra o meu destino. Já é hora de andarmos. Não, ele não... Nada a ver esse negócio de destino. Nada a ver, eu li errado aqui. Eu amo até a obediência da morte, por isso faço o que me foi ordenado. Já é hora de andarmos. Levantai-vos e ouvi as minhas últimas palavras. Eu sou a verdadeira videira, e o meu Pai é o cultivador dela. Todo ramo que não tiver fruto, ele o corta, e o que tiver fruto, ele o poda, para que tenha mais fruto ainda. Vós que estáis purificados pela minha palavra, permanecei em mim e eu em vós, para continuardes a ser assim. O ramo arrancado da videira não pode dar fruto, assim vós tereis, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que fica unido a mim fica carregado com abundantes frutos. Mas se é um arrancado, torna-se um ramo seco e é jogado no fogo e se queima. Porque sem união comigo, vós nada podeis fazer. Permanecei, pois, em mim, e que as minhas palavras fiquem em vós. E depois pedi tudo o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai será sempre mais glorificado quanto mais frutos apresentardes, e vós sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor que salva. Amando-me, vós sereis obedientes, e a obediência aumenta o amor recíproco. Não digais que eu fico me repetindo. Eu sei qual é a vossa fraqueza, e quero que vos salveis. Eu vos digo estas coisas para que a alegria que eu quis vos dar esteja em vós e seja completa. Amai-vos, amai-vos. Este é o meu mandamento novo. Amai-vos reciprocamente, mais do que o tanto que cada um queira amar a si próprio. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos e eu dou a minha vida por vocês. Fazei o que eu vos ensino e ordeno. Eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu agora vos chamo, sim, de amigos, pois sabeis o que eu estou fazendo. Vós sabeis tudo sobre mim. Eu vos manifestei, não somente a mim mesmo, mas também o Pai, o Paráclito, e tudo o que eu ouvi de Deus.
Não fostes vós que vos escolhestes, mas eu vos escolhi e vos elegi, para que vades por entre os povos e produzais frutos em vós e nos corações dos evangelizados, e para que o vosso fruto permaneça e o Pai vos dê tudo aquilo que lhe pedides em meu nome. Não digais assim, e então, se tu nos escolhestes, por que é que escolheste também o traidor? Se tu tudo sabes, por que é que fizeste isso? Vós nem mesmo vos perguntais quem é esse homem? Ele não é um homem, é Satanás, eu disse ao amigo fiel, e permiti que fosse dito pelo filho predileto. É Satanás. Se Satanás, o eterno imitador de Deus, não se tivesse encarnado em um corpo mortal, esse homem possuído por ele não poderia ter escapado do meu poder, do poder de Jesus de amor. Eu disse possuído? Não, é muito pior. Ele se anulou em Satanás. Porque tu, aí eu pergunto para ele, porque tu que expulsaste os demônios não livraste? Pergunta Tiago do Alfeu. Tu assim perguntas por amor a ti, tendo medo de seres como ele? Não tenhas medo. Então sou eu? Eu? Calai-vos. Eu não digo o nome dele, eu uso de misericórdia e vós fazeis o mesmo. Mas por que não venceste? Não podias? Eu podia, mas para impedir que Satanás se encarnasse para matar-me, eu teria devido exterminar a raça do homem antes da redenção. E assim, a quem é que eu teria redimido? Dize-o a mim, Senhor, dize-o. Pedro está de joelhos e começa a sacudir Jesus freneticamente, como se estivesse dominado por um delírio. Sou eu, devo examinar-me. Não me parece, mas tu disseste que eu te renegarei? Eu estou tremendo, que horror se for eu. Não, Simão de Jonas, não és tu. E por que me tiraste agora o nome de pedra? Então tornei a ser Simão? Estás vendo, tu dizes, sou eu. Mas como foi que eu pude? Dizei-o vós. Quando foi que eu pude tornar-me um traidor, hein? Simão, João, falai-vos. Pedro, eu te chamo Simão porque penso em nosso primeiro encontro, quando era Simão, e visto teres sido sempre fiel, desde o primeiro momento, não és tu. Eu que sou a verdade, eu digo. Então quem é? Ora, Judas de Iscariote, ainda não entendeste? Grita Tadeu, que não consegue mais se conter. Por que não me disseste isso antes? Por quê? Grita também Pedro. Silêncio! É Satanás, não tem outro nome. Aonde vais, Pedro? Vou procurá-lo. Deixa que Simão te essa arma, ou eu tenho que te expulsar e amaldiçoar. Não, ó Senhor meu, mas eu, será que eu estou passando por um delírio, ó meu Deus? E Pedro, lançado por terra, chora aos pés de Jesus. Eu vos dou o mandamento de amar-vos e de perdoar-vos, entendestes? Se no mundo existe o ódio entre vós, exista só amor para com todos. Quantos traidores encontrareis em vosso caminho? Mas não deveis odiar nem pagar-lhes mal com mal. Se assim não for, o Pai vos odiará. Antes de vós eu fui odiado e fui traído. E no entanto vós o estáis vendo. Eu não odeio. O mundo não pode amar o que não é como ele. Por isso não vos amará. Se fosseis dele, ele vos amaria. Mas vós não sois do mundo, pois eu vos tirei do meio do mundo. E por isso sereis odiados. Foi por isso que eu vos disse, o servo não é maior que o seu patrão. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Se me tiverem escutado, vos escutarão também. Mas tudo farão por causa do meu nome, porque eles não conhecem nem querem conhecer aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, eles seriam culpados. Mas agora o pecado deles é sem desculpa. Eles viram minhas obras, ouviram as minhas palavras, e assim mesmo me odiaram, e odiaram também o Pai, porque eu e o Pai somos uma só unidade com amor. Estava, porém, escrito, odiaste-me sem razão, mas quando vier o Consolador, o Espírito da verdade do que o Pai procede, por ele será dado um testemunho de mim, e vós também sereis testemunhas de mim, porque desde o princípio estiveste comigo. Isto eu vos digo, para que quando chegar a hora, não fiqueis abatidos e escandalizados. Está para chegar o tempo no qual vos expulsarão das sinagogas, e em quem vos matar, ainda pensará estar prestando culto a Deus assim fazendo. Eles não conheceram nem o Pai, nem a mim.
e por isso eles serão excusados, e por isso eles serão excusados. Eu não vos disse estas coisas antes da hora, assim tão amplamente, porque vós eres como os meninos que mal acabaram de nascer. Mas agora a mãe vos deixa, eu vou. Devei-vos acostumar-vos com outro alimento, e eu quero que o conheçais. Ninguém mais me pergunta para onde vais. A tristeza faz que fiqueis mudos. Contudo, é bom também para vós que eu me vá, senão o Consolador não virá. Mas eu vou-lo enviarei, quando ele tiver vindo através da sabedoria e da palavra. As obras e o heroísmo que infundirá em vós convencerá o mundo de seu pecado e do decídio do julgamento feito sobre a minha santidade. E o mundo ficará claramente dividido em réprobos inimigos de Deus e nos que acreditam. Estes serão mais ou menos santos, dependendo da sua vontade. Mas o julgamento do príncipe deste mundo de seus servos há de ser feito. Mais do que isso, eu não posso dizer-vos, porque ainda não podeis entender. Mas ele, o divino Paráclito, vos dará a verdade inteira, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido da mente de Deus e vos anunciará o futuro. Ele tomará o que vem de mim, ou seja, o que ainda é do Pai, e vos dirá. Ainda por um pouco nós nos vemos, depois não me vereis mais, e depois de passar um pouco me tornareis a ver. Vós estáis murmurando entre vós em vossos corações. Ouvi uma parábola, é a última do vosso mestre. Quando uma mãe concebeu e chega a hora do parto, ela fica em grande aflição, sofrendo e gemendo. Mas quando o pequenino filho é dado à luz, ela o aperta sobre o seu coração e todo o seu sofrimento cessa e se transforma em alegria, porque veio um homem ao mundo. Assim sucede convosco. Chorareis e o mundo rirá de vós. Mas depois vossa tristeza se transformará em alegria, uma alegria que o mundo nunca conhecerá. Agora vós estáis tristes, mas quando me tornardes a ver, o vosso coração ficará cheio de um regozijo tal que ninguém será capaz de vos arrebatar. Será uma alegria tão completa que fará desaparecer em vós toda a necessidade de fazer perguntas, tanto sobre a mente como sobre o coração e a carne. Somente vós alimentareis pelo fato de me verdes e vos esquecereis de tudo mais. Mas justamente a partir de então podereis pedir em meu nome, e vos será dado pelo Pai, a fim de que tenhais sempre mais alegria. Pedi, pedi e recebereis. Vem chegando a hora em que eu poderei falar-vos abertamente do Pai. Será porque tereis sido fiéis na prova e tudo terá passado. Portanto, perfeito será o vosso amor, porque vos será dado força na prova, e o que vos estiver faltando eu vos acrescentarei, tirando-o do meu grande tesouro, e dizendo, Pai, tu estás vendo? Eles me amaram ao crerem que eu vim de ti. Tendo descido a este mundo, agora o deixo e vou para o Pai, e rezarei por vós. Que bom, agora que tu te explicas, agora sabemos o que queres dizer, que tudo sabes e respondes sem que ninguém te pergunte. Verdadeiramente tu vens de Deus. Agora credes na última hora? Há 3 anos que eu venho falando, mas que é que em vós já está operando o pão de que é Deus e o vinho que é o sangue que não veio do homem, e vos dá o primeiro calafrio da divinização. Vós vos tornareis deuses, se perseverardes em meu amor e na minha posse. Não como Satanás o disse a Adão e Eva, mas como eu vos disse, o verdadeiro fruto da árvore do bem e da vida. O mal é vencido em quem se alimenta com ele, e a morte fica morta. Quem comer dele viverá para sempre e se tornará Deus no reino de Deus. Vós sereis deuses se permanecerdes em mim. Contudo, eis que, mesmo tendo em vós este pão e este sangue sagrado, está chegando a hora em que sereis espalhados, em que andareis por onde quiserdes e me deixareis sozinho. Mas eu não estou sozinho. Eu tenho o Pai comigo. Pai, Pai, não me abandones. Tudo eu vos disse, para dar-vos a paz, a minha paz. Ainda sereis oprimidos, mas tende fé. Eu venci o mundo. Jesus se levanta, abre os braços em cruz e diz com o rosto iluminado a sublime oração ao Pai. João não-la transmitiu integralmente. Os apóstolos choram mais ou menos visivelmente com algum rumor e, por último, cantam um hino. Jesus os abençoa e depois lhes dá esta ordem.
Ponhamos nossos mantos agora e vamos para a frente. André vai dizer ao chefe da casa que deixe tudo assim, pois assim desejo. Amanhã vos dará prazer tornar a ver este lugar. E Jesus olha para ele e parece estar abençoando as paredes, os móveis, tudo. Depois veste o seu manto, põe-se a caminho, acompanhado pelos discípulos. Ao lado dele está João, no qual ele se apoia. Não vai saudar a mãe? Pergunta-lhe o filho de Zebedeu. Não, tudo já foi feito. Ide mais devagar. Simão, que acendeu uma tocha na lâmpada, ilumina o amplo corredor que vai até a porta. Pedro abre o caminho, abre com cuidado o portão e saem todos para a rua. Depois, fazendo uso de uma aldrava, fecham o portão por fora e se põem a caminho. Meu Jesus, minha alegria e delícia, veja que o teu amor corre rapidamente. Tu te ergues isolado como estás e quase corres até o altar onde estão preparados o pão e o vinho para a consagração. Vejo que adquires um aspecto totalmente novo. A tua pessoa divina assume um aspecto terno, amoroso, afetuoso. Os teus olhos resplandecem luz, mais radiante que o sol. O teu rosto é esplendoroso, os teus lábios risonhos e ardentes de amor. As tuas mãos criadoras colocam-se em atitude de criar. Meu amor, vejo-te totalmente transformado. A divindade parece transbordar sua humanidade. Jesus, meu coração e minha vida. Este teu aspecto jamais visto chama a atenção de todos os apóstolos, que são arrebatados por um doce encanto e ao mesmo tempo um espanto ao ver que sequer ousam abrir a boca. Tua doce mãe corre em espírito junto ao altar para admirar os portentos do teu amor. Os anjos descem do céu e perguntam: o que é? São autênticos prodígios, verdadeiros excessos de amor, um Deus que se cria, não o céu e a terra, mas a si mesmo. E onde, dentro da matéria extremamente vil de um pouco de pão e de vinho. Mas enquanto todos estão ao teu redor, o amor insaciável. Vejo que tomas o pão em tuas mãos. Oferece ao Pai e ouço a tua voz docíssima que diz: Pai Santo, graças te sejam dadas a ti que sempre atendes teu filho. Pai Santo, participa comigo. Certo dia tu me mandaste do céu à terra para me encarnar no seio de minha mãe. Para vir salvar os nossos filhos, agora permite que eu me encarne em cada hóstia, para continuar a sua salvação e ser vida para cada um dos meus filhos. Vês, ó Pai, que restam poucas horas da minha vida. Terei coração para deixar meus filhos órfãos e sozinhos. Muitos serão seus inimigos, as trevas, as paixões, as fraquezas, a que são sujeitos. Quem os ajudará, por favor, suplico-te, que eu permaneça em cada hóstia para ser a vida de cada um, e assim afugentar os inimigos e ser para eles luz, fortaleza e auxílio em tudo. De outra forma, para onde irão? Quem os ajudará? Nossas obras são eternas e meu amor é incomensurável. Não posso nem quero abandonar os meus filhos. O Pai enternece-se com a voz suave e afetuosa do Filho. Desce do céu, já está sobre o altar unido ao Espírito Santo, para cooperar com o Filho, e com voz sonora e comovedora, Jesus pronuncia as palavras da consagração e, sem deixar a si mesmo, cria-se no pão e no vinho. Depois dá a comunhão aos seus apóstolos e à nossa Mãe Celestial. E Jesus, o céu se inclina e todos te enviam um ato de adoração, no teu novo estado de profundo aniquilamento. Todavia, meu amável Jesus, enquanto teu amor não está contente e satisfeito e não havendo mais nada a fazer, vejo sobre este altar hóstias que se perpetuarão até o fim dos séculos. Em cada hóstia está disposta toda a tua dolorosa paixão, porque as tuas criaturas responderão aos excessos do teu amor com excessos de ingratidão e crimes enormes. E eu desejo permanecer sempre contigo em cada tabernáculo, em todos os tensórios, em cada hóstia consagrada, que se encontrar até o fim do mundo, para oferecer meus atos de amor e reparação pelas ofensas que recebes. Ó Jesus, vejo que te dás em comunhão aos teus apóstolos e depois acrescentas aquilo que fazes também que eles devem fazer, dando-lhes o poder de consagrar e por isso os ordenas sacerdotes e instituis outro sacramento,
Ó Jesus, pensas em tudo e tudo reparas. As pregações mal feitas, os sacramentos administrados e recebidos sem disposição e, portanto, sem efeito. As vocações equivocadas dos sacerdotes, tanto da parte deles como de quem os ordena, sem recorrer a todos os meios para conhecer as vocações verdadeiras. A nada te passa despercebido, ó Jesus, e eu pretendo seguir-te e reparar todas as ofensas contra ti. Então, depois que cumpriste tudo, tomas contigo os teus apóstolos e te encaminhas para o horto do Getsêmani, para dares início à tua dolorosa paixão. Eu te seguirei em tudo para ser tua fiel companhia. Amém, Fiat. Estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continua mais um pouco o trecho do capítulo 600, que eu vou deixar para depois. Fiat.